formada em Educação Física e hoje apoia o futebol feminino. Karine Bossetti é a nossa primeira personagem do A Liberta é Delas. Karine Bossetti, seja bem-vinda, você está no A Liberta é Delas, um conteúdo exclusivo do SC10 sobre futebol feminino. E a nossa série de entrevistas, ela vai ter como foco a cobertura da Libertadores, mas com um olhar para os desafios e conquistas das mulheres no futebol. Lembrando que esse lenço que eu estou usando aqui é o lenço da campanha do Grupo SCC, que incentiva o empoderamento feminino e também o combate à violência doméstica. Então agora vem ela, seja bem-vinda, Karine, ao nosso espaço e obrigada por nos atender. Muito obrigada, Andriele, sempre um prazer estar falando com você, parabéns também pela escolha do tema, é de grande relevância, o futebol feminino está em alta, e muito obrigada por nos dar essa oportunidade de estar conversando com você. Karine, quero dizer que esse é o nosso primeiro episódio, você é a minha primeira entrevistada nesse grande desafio, que é falar sobre o futebol feminino. E para a gente contextualizar aqui as pessoas que estão acompanhando este conteúdo, gostaria que você falasse um pouco para a gente do cenário que é hoje o futebol feminino. Como é que o futebol feminino está se apresentando no Brasil e também fora dele? Qual é o cenário que a gente tem? O cenário ele tem mudado bastante, né? Se a gente for olhar para a história aí, no início a mulher era proibida de entrar dentro dos estádios, era proibida de acompanhar esporte, não só o futebol, e aos poucos a mulher foi se inserindo dentro do esporte, do futebol, e começou a despontar e ter algumas oportunidades. Eu fui atleta, então lá em 2008 era um cenário, hoje é totalmente outro, e a gente vê a evolução, principalmente na questão do investimento de estrutura. E com a chegada das equipes de camisa para o futebol feminino, tem melhorado bastante a questão do investimento da estrutura, isso tem ajudado o crescimento da modalidade, não só em termos de estrutura física para treinamentos, de local de alojamento e tudo mais, de local de moradia, mas principalmente na questão salarial, onde a mulher ela tem sido valorizada, e hoje sim a gente pode dizer que a mulher pode viver do futebol. Você tocou num ponto agora que eu acho que é o que todo mundo questiona, a questão salarial. Ainda é muito diferente do masculino? Sim, ainda a diferença ela é gritante, mas a gente sempre deve olhar pelo que foi lá atrás e a evolução que já teve dentro da modalidade. A diferença, se comparar masculino e feminino, ela é grande, como eu falei, mas hoje a mulher, a jogadora de futebol, ela tem sido muito mais valorizada financeiramente do que era antigamente. Antigamente, você praticamente pagava para jogar futebol e ficava mesmo na modalidade quem realmente gostava da modalidade. Hoje a gente já pode dizer que a mulher pode ter isso como uma profissão, né? Ser jogadora de futebol, ter uma carteira assinada, ter condições e valorização financeira também. Como é que está essa profissionalização dos times, que quando a gente fala em ter carteira de trabalho assinada, ter os seus direitos garantidos, isso também vem mudando de uns tempos para cá? Vem sim, na verdade a modalidade ela ainda é considerada no Brasil como amadora, mas a nível mundial é o que a gente percebe no investimento dos clubes. Alguns clubes no Brasil assinam carteira, alguns clubes no Brasil têm contrato certinho com os atletas, isso lá atrás, como eu comentei antes, não existia, então a gente já vê que se tem também um amparo em relação à questão contratual, isso ajuda bastante, e pensando também que atleta não é apenas aquele momento, mas tem utilizado isso como uma profissão e deve pensar assim no amanhã. Então a carteira assinada é algo que os clubes têm colocado, têm investido. A CBF ainda não obriga todos os clubes da Série A1 a ter essa carteira assinada, mas a maioria dos clubes tem se organizado para isso, então isso já é mais um ponto onde a gente ganha. E você jogava futebol lá em 2008, né? Naquela época, o que você via do futebol que você acha que foi uma mudança gigante para hoje em dia, assim? O que principalmente mudou, assim? Eu tive o prazer de, em 2008, começar a disputar o futebol feminino dentro de Santa Catarina, com a entrada da equipe do Avaí Kinderman, que antes era apenas a Associação Esportiva Kinderman, e disputava apenas competições de futsal.
Então, em 2008, quando eu entrei, muito nova, né, tinha 17 anos, eu sonhava em ser jogadora de futebol, que era aquilo que eu falava desde criança. Mas até então eu não tinha ideia desse cenário. E lá atrás, lá em 2008, alguns anos atrás, a gente percebia o quanto a gente não tinha uma perspectiva de crescimento, principalmente nessas questões que eu já comentei anteriormente, de questão salarial, de questão de estrutura. A gente via muitas equipes ainda amadoras que não treinavam, que não se dedicavam só para isso, que eram formadas por jogadoras de final de semana, que a gente considera, né? E hoje a gente já vê um cenário totalmente diferente, onde as equipes têm investido, têm estruturado, principalmente as equipes adultas, né? Tem estruturado nesse sentido de melhorar as condições de treinamento para atleta, as condições de trabalho mesmo, de uniformização das equipes, né? A gente via algumas equipes jogando ainda com uniformes masculinos, hoje já é uma questão totalmente diferente, se tem olhado para essa questão de ter um uniforme feminino também, essa questão de estrutura de moradia para as atletas, né? A gente via algumas equipes que não tinham isso, o próprio investimento da CBF, hoje a CBF paga praticamente todas as competições nacionais, todas as despesas dos clubes, né? Tanto questão de hospedagem, de transporte, de alimentação em dias de jogos, de arbitragem quando os jogos são em casa. Então, isso acaba facilitando para os clubes que estão cada vez mais tentando se estruturar e aí sim poder dar uma condição melhor na questão salarial também para as atletas. Isso tem crescido bastante. E lá atrás a gente via muitas meninas assim jogando futebol por amor, o próprio futsal, né, que acaba sendo uma base para o futebol, e hoje já não, hoje já se tem essa perspectiva de viver do esporte e realmente poder ter uma condição financeira ideal para dizer que essa é a sua profissão. Então, isso tem crescido bastante em termos mundiais. Cada vez mais as meninas estão sendo valorizadas, têm tido oportunidades de jogar fora do Brasil também, coisas que a gente não via lá atrás com tanta frequência. Então, cada vez mais o mercado ele também tem crescido para a jogadora e ela pode ter esse sonho internacional de construir uma carreira também fora do Brasil. A própria questão da seleção brasileira mudou bastante, era um cenário totalmente diferente, hoje tem competições de base, tem condições das meninas disputarem competições desde muito novas nos clubes, a gente pode acompanhar no Catarinense também, algumas equipes extremamente de base, então isso tem se fortalecido, e a CBF tem voltado o seu olhar para os clubes, a própria questão da obrigatoriedade das equipes masculinas da Série A terem equipes femininas, então isso tudo acaba agregando e fazendo com que o cenário ele mude e cada vez mais cresça, e hoje a perspectiva que se tem é que cresça cada vez mais e que realmente a mulher seja valorizada dentro do futebol. É claro que não é ainda nas condições ideais, mas o crescimento ele tem sido gradativo, isso tem que ser valorizado. E a perspectiva é de um futuro cada vez mais promissor. O que falta para chegar nas condições ideais? A gente fala muito de questão salarial em termos financeiros, mas acho que tem um buraco bem mais embaixo, que é a questão de investimento na base. Uma coisa que a gente vê numa das principais seleções a nível mundial, que é a seleção dos Estados Unidos, a menina ela começa desde muito nova a jogar futebol na escola. E acaba que no Brasil a gente não tem isso tão enraizado. Então, as nossas competições de base, elas começam um pouquinho mais tarde, você acaba perdendo um tempo em relação a isso, em termos de desenvolvimento técnico, tático, físico. Isso acaba fazendo diferença quando a gente vai disputar alguma competição a nível mundial, que seria a Copa do Mundo, as próprias Olimpíadas, que todo mundo teve a oportunidade de acompanhar, e cada vez mais estruturando a base, que é o início de toda menina, eu tenho certeza que as equipes adultas elas vão se estruturar cada vez melhor, porque o mercado acaba sendo valorizado em relação a isso. Então, um ponto que a gente destaca muito é isso. Ainda tem muito preconceito em relação à mulher no futebol, não tem como a gente fugir disso, mas é um cenário que também tem mudado. A questão do envolvimento da mídia é algo que nos últimos anos tem mudado bastante, mas ainda tem muito a se falar sobre o futebol feminino, tem muito a se colocar sobre o futebol feminino. Então, por isso que a iniciativa que o SBT está tendo, através da sua pessoa,
é muito importante porque acaba divulgando os trabalhos e o cenário que a mulher passa no futebol feminino e também o tanto de potencial que tem para ser explorado e para cada vez mais a mulher se inserir no esporte. Então, são alguns pontos que a gente vê que são necessários para o crescimento da modalidade. Falando em potencial da modalidade, por que você acha que o futebol feminino tem tanto potencial a ser explorado? Qual você acha ser a principal característica? O que é mais especial assim no futebol feminino? O que eu sempre considerei muito especial é que a mulher ela é muito comprometida com aquilo que ela faz. A gente vê essa questão no desenvolvimento tático das equipes, no dia a dia, naquilo que a mulher se envolve, ela se entrega de cabeça. Então, eu acho que é algo muito especial da mulher. E a partir do momento que ela tem isso canalizado e realmente valorizado no ponto certo, ela tem muito a devolver para o futebol e também para o crescimento da modalidade. Então, essa questão da mulher se comprometer e realmente ser uma guerreira, uma lutadora dentro do esporte, acho que esse é um ponto que deve ser cada vez mais explorado e sim desenvolvido com uma estrutura adequada. Ô, Karine, agora a gente está se aproximando já quase com o pé lá na Libertadores, né? Chegando na Libertadores feminina. O que você tem achado da competição? Hoje a competição, a Libertadores feminina, ela tem a estrutura adequada? Ela se equipara com uma Libertadores masculina, por exemplo? Como é que estão as condições da competição? Com certeza, pensando sempre em evolução, né, daquilo que era lá atrás, e a organização que tem em relação à Conmebol e o tratamento com o futebol feminino. Eu não tive a oportunidade ainda de participar diretamente da competição, até a equipe do Avaí Kinderman participou nesse ano da edição de 2020, mas a gente ouve muitos comentários sobre a organização e a forma de tratamento realmente com a modalidade. Então, a gente vê que a Conmebol realmente volta os olhos para o futebol feminino, apesar da competição ser em tiro curto, onde a gente acredita que poderia se equiparar um pouquinho melhor aí ao masculino, com jogos não só em uma sede única, né, e ter jogos de ida e volta e tudo mais, mas enfim, são 16 equipes de toda a América aí lutando por esse título internacional, que é muito importante para os clubes, e é uma forma também de valorizar não só o trabalho das equipes, das confederações, das federações, mas principalmente das meninas dentro do futebol feminino. Então, através da Libertadores também abre-se portas para as meninas, e a partir daí elas podem se desenvolver internacionalmente também e buscar outras oportunidades. A forma como é organizada a competição é algo extremamente sério, que a gente vê que realmente se volta os olhos para o futebol feminino. Então, isso que a gente mais tem ouvido das atletas que já participaram, e tenho certeza que essa próxima edição ainda ela vai ser melhor do que as outras, e cada vez a modalidade vai crescer e as competições vão melhorar. E como é que está o cenário da Libertadores hoje? Tu já deve ter dado uma olhada, né? Você é auxiliar técnica, já deve ter dado uma olhada nos times adversários ao de Santa Catarina, né? Você acompanha o time aqui de Santa Catarina, o Avaí Kinderman, então já deve ter estudado aí os adversários. Como é que está o cenário da competição? Quais são os times mais fortes? Quem tem potencial para chegar? A gente considera todas as equipes muito fortes numa Libertadores, até porque é um jogo extremamente físico, um jogo diferente, cada país tem a sua cultura, e a gente tem colocado isso para as atletas, que é de jogo a jogo. Então, cada equipe, cada cultura, cada forma de jogar, a gente vai ter que saber se adaptar e jogar e disputar da melhor forma o jogo para sair com um resultado positivo. Mas a gente aponta as equipes brasileiras, né, como o Corinthians e Ferroviária, as melhores equipes da competição, junto com a nossa também. Tem equipes que vêm num crescimento muito grande, que a gente teve a oportunidade de acompanhar na outra Libertadores. Uma delas está na nossa chave, que é a equipe do Santiago Morning. São equipes que têm crescido, mas não tem jogo fácil, não vai ser levado de uma forma sem responsabilidade, porque realmente as equipes elas vêm para buscar o título, e num jogo de tiro curto, numa competição de tiro curto, tudo pode acontecer. A gente tem poucas informações de algumas equipes, né? Inclusive de algumas equipes da nossa chave, mas a gente tem buscado estudar da melhor maneira possível aí as equipes para estar preparado e fazer um grande papel na Libertadores e lutar por esse título.
Qual você acredita ser a principal característica que faz uma equipe fazer um bom jogo numa Libertadores? Talvez não ganhar o jogo, mas fazer um jogo bom. Falando em termos táticos, a questão de compactação, de intensidade de jogo, de velocidade. Então, como eu comentei, é um jogo extremamente físico, mas uma equipe compacta, equilibrada na defesa, no ataque, nas situações de bola parada, nas transições, em todos os momentos do jogo, ela tem grandes condições de ter as melhores oportunidades e também estar bem ajustada e equilibrada para buscar o resultado positivo. Então, eu considero a compactação algo muito importante, e tem os termos mentais também, que é a garra, a determinação, nunca desistir, sempre lutar pelo resultado positivo, acreditar, e são questões que a gente sempre toca nesse assunto, porque a parte mental dentro do jogo ela é muito importante. É 50%? Parte mental pode ser considerado 50% ali do jogo? Olha, na minha visão é uns 80%. Você pode estar bem fisicamente, você pode estar bem taticamente, estar ajustado, mas se você não está mentalmente forte para o jogo e preparado, você acaba enfrentando algumas situações e não sabe lidar com os momentos do jogo. Então, acredito que a parte mental é uma das principais, se não a principal dentro do jogo de futebol. Nossa, muito bem! Falando do time catarinense, recebeu alguns reforços recentemente, também perdeu algumas atletas. Como é que o Avaí Kinderman vai para essa Libertadores? Como todo mundo pôde acompanhar, né, esse ano a gente teve uma perda muito grande que foi do presidente, então o clube passou por algumas reformulações, algumas jogadoras tiveram oportunidades dentro do Brasil mesmo, de representar outras equipes, acabaram saindo, e nós trouxemos algumas jogadoras para fortalecer, e também nas posições que nós estávamos precisando devido às saídas das outras jogadoras. Então a gente buscou se fortalecer dessa maneira. É uma equipe experiente, de várias jogadoras que têm grandes resultados dentro do futebol feminino, questão de historicamente mesmo, que já participaram de Libertadores, já participaram de várias finais. Então, é uma equipe que está preparada em termos de atletas para chegar na Libertadores e fazer bons resultados, grandes jogos e buscar esse título que tem que ser o nosso principal objetivo na competição. Vai em busca do título. Tem que ir em busca do título. Sempre a gente fala que tem que mirar no ponto mais alto. Interessante. Agora, ô Karine, você até comentou, né, sobre a perda do presidente da equipe, seu Salésio, né, foi um baque para todas as atletas, porque ele era muito presente, ele ficava muito próximo do time. Você acredita que essa perda e também o futuro incerto do Avaí Kinderman traz uma responsabilidade maior para as atletas ou faz elas se motivarem ainda mais em buscar honrar o nome do time? Na verdade, nós passamos por momentos muito difíceis nesse ano, então a questão de estrutura, no geral, ela acabou sendo abalada um pouco, mas a partir do momento que você assume um compromisso, você entra numa competição, o desafio ele é muito grande, então a responsabilidade ela se torna grande também. E a gente sabe que todo mundo que está envolvido com o processo, tanto diretoria, como comissão técnica, como os atletas, todo mundo tem consciência dessa responsabilidade. Não que seja algo maior, mas a responsabilidade ela é muito grande. E nós sempre comentamos nas nossas rodas de conversa que nós jogaremos pela honra também do nosso presidente, que foi alguém que tem história dentro do futebol feminino, que lutou pelo futebol feminino, que deu muitas oportunidades para muitas jogadoras e que tem uma identidade muito bacana que a gente deve preservar. Dói um pouquinho saber que pode ser a última competição, até porque não se tem certeza da continuidade da equipe e também do próximo ano, como as coisas acontecerão, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o nosso papel é honrar o nosso presidente, que vai ser nosso eterno presidente, que sempre se dedicou para o futebol feminino e nos deu muito orgulho pelo seu trabalho e por todas as oportunidades que ele deu para todas as meninas. Muito bem, Karine. Ô, Karine, obrigada por essa conversa. Vou deixar o espaço aberto para você deixar uma palavra para o torcedor catarinense, que vai acompanhar aqui pelas plataformas do SCC10 a cobertura completa dos Jogos da Libertadores. Então, espaço aberto. Primeiro, agradecer você, Andriele, e toda a equipe do SBT pela oportunidade. Também a todo mundo que torce pela equipe do Avaí Kinderman, que tem
mandado energias positivas, que continuem mandando, porque pode ter certeza que dentro de campo a gente vai procurar desempenhar o nosso melhor papel e sair da Libertadores com resultado positivo, com o título da competição, sempre lutando, sempre batalhando e fazendo o possível aí para ter um bom desempenho dentro de campo. Muito bem, obrigado, Karine. Esse foi o primeiro episódio do A Liberta é Delas, um conteúdo exclusivo sobre futebol feminino nas plataformas do SCC10. A gente fica por aqui hoje, né? Lembrando que o grupo SCC, SBT e o SCC10 apoiam o futebol feminino e a gente pede o apoio de vocês na nossa campanha. Por elas, você pode, nós podemos, que faz parte, né? Eu estou até usando o lenço aqui da campanha, né? Uma campanha contra a violência doméstica e a favor do empoderamento feminino. Até a próxima!